25, todo mundo, sistemas isolados, caderno, início do caderno 4 para vocês. Olha só como a gente está atrasado. Tá? Eu já cheguei em turmas a dar 2 aulas do módulo do caderno 4. Enfim, vamos lá, vamos começar. Travou o slide aqui, peraí. Opa, ok, foi. Bem, vamos lá. O que é um sistema isolado? A gente chama de sistema isolado quando a resultante das forças externas no sistema é nulo. Então, quando não existe força externa. Mas, pessoal, se a força externa é nula, o que a gente estudou na aula passada, que era um impulso, o impulso é uma força externa que modifica o movimento do corpo. A gente viu o teorema do impulso, né? O impulso total é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se eu não tenho força externa, eu não tenho impulso. A gente pode afirmar que o impulso vai ser nulo também, porque o impulso é força vezes ΔT. Se não tem F, não tem impulso. Então, se o impulso é nulo, quando a gente for olhar para o teorema do impulso, a gente vai falar o seguinte: impulso é variação da quantidade de movimento, que é igual a zero. Então, a quantidade de movimento não vai variar. Logo, a quantidade de movimento no início e no final são iguais. Tá? Então, não tendo força externa, a quantidade de movimento do meu sistema, ele não muda. Tá? Então, variação vale zero. Essa é a base do módulo 25. No módulo anterior, a gente viu que o impulso é variação da quantidade de movimento. E o que é o impulso? É força vezes tempo. E dependendo da força que eu faço e do tempo que eu aplique, eu modifico o movimento do meu corpo. Nessa aula, por não ter força, não existe modificação da quantidade de movimento. Simples assim. Então, a quantidade de movimento se conserva. Tá? Exemplo prático. Imagine que eu tenho a bolinha A, B e C, daí a quantidade de movimento no início é QA mais QB mais QC, elas estão em movimento. Daí, de repente, o A bate no C, vão colidir. O A recebe uma força do B, o B recebe a mesma força do A. Mesma força, no mesmo intervalo de tempo, o QA vai modificar em virtude da força FBA. O QB vai modificar em virtude da força FAB. Mas, e o QC permanece constante nesse exemplo que não teve o choque. Mas a modificação que teve no QA é exatamente oposta à modificação que teve no QB. Então, a variação da quantidade de movimento do A compensa a variação da quantidade de movimento do B. Como consequência, a quantidade de movimento do sistema não é alterado. Tá? Então, por mais que dentro do meu sistema eu tenha um choque e os elementos ali dentro mudem o movimento deles, a quantidade inicial e final do meu sistema, do movimento do meu sistema, é invariável. Tá? Por quê? Porque eu não tenho força externa modificando o movimento total do meu sistema. Então, tirem um print. Ok, vamos lá. Continuando. Primeiro exercício. Uma criança avista uma fruta madura de uma árvore a uma certa altura. Como a fruta está fora do seu alcance, a criança tenta derrubá-la jogando pequenas pedras em sua direção. Quando finalmente uma pedra atinge a fruta, ela se desprende do galho e cai. Imagine que a pedra fique presa dentro da fruta. Considere que a fruta tem uma massa de 200 gramas, a pedra 50 gramas. E quando atinge a fruta, tem uma velocidade horizontal de 2 metros por segundo. O módulo da velocidade horizontal da fruta com a pedra, logo após ser atingida, é igual a... Então, o que está acontecendo é, a quantidade de movimento vai se conservar, eu tenho pedra e fruta, um sistema isolado. Na hora que quantidade de movimento final é igual à inicial, e na hora que a pedra vai bater na fruta, a fruta está parada, é só a pedra que tem movimento. Então, fruta em repouso,
pedra com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser mzão vezes V0, e isso aqui não tem quantidade de movimento. Então, esse é o início. No fim, então, ó, no início, m vezes V0. Esse cara está parado, não tem quantidade de movimento. No final, eu vou ter a pedra que está dentro da fruta, então uma massa que é a massa total, 250 gramas, mzão mais mzinho, com uma velocidade final para a direita. Então, no final vai ser mzão mais mzinho vezes a velocidade final. E acabou o exercício, né? Ó, quantidade de movimento no fim igual a quantidade de movimento no início. Eu tenho as massas e tenho a velocidade inicial, acho a final. Simples assim o exercício. 250 vezes VF igual a 50 vezes 2, isso dá 100, dividido por 250, 0,4. A resposta, letra A. Então, letra A como resposta final. Pergunto, gente, alguma dúvida no exercício? Dúvida? De boa o exercício? Ok. Vamos. Gabriel. Vamos lá. Continuando. Exercício número 2. Um rapaz de massa M1 corre numa pista horizontal e salta sobre um skate de massa M2, que se encontra inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire uma velocidade e o conjunto rapaz-skate segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima Hzinho. O módulo da velocidade do rapaz imediatamente antes de tocar no skate é dada por... Então ele quer saber qual é a velocidade do rapaz antes dele acertar o skate. Note, considere o sistema rapaz mais skate, ele não perde energia devido a forças dissipativas após a colisão. Então, não vai criar som, não tem atrito, não tem absolutamente nada. Bem, o que está acontecendo é, o rapaz corre, salta no skate, e o skate sobe a uma altura Hzinho. Deixa eu voltar à animação, que demorou horas para eu fazer isso aqui. Gostaram da animação? Ó? É. Sabe quanto tempo aqui que fica 3, 4 segundos? No mínimo meia hora. No mínimo meia hora para fazer isso daqui. Acredita? Então eu tenho que passar pelo menos meia hora. Eu vou ficar aqui meia hora. Meia hora passando para vocês. Ó, tá, ok. Então, o garoto saiu correndo, acertou o skate, parece que pois é. E é tudo feito aqui, hein, no PowerPoint. Olha que louco. Após a colisão entre o rapaz e o skate, o sistema adquire uma velocidade V1 e essa velocidade é a energia cinética, né? Se traduz em energia cinética e vai ganhar, essa energia cinética vai se transformar em energia potencial gravitacional. Sistema conservativo, né? Então, a energia cinética no início, na hora que ele já está no skate, vira potencial gravitacional relacionado à altura aqui. Então, a energia cinética da massa dos dois é igual ao potencial gravitacional também da massa dos dois. Eu posso cortar a massa dos dois e vai ficar V1 ao quadrado é 2GH ou V1 é raiz de 2GH. Agora, eu vou analisar o skatista vindo e ele acertando o skate antes da colisão, tá? No ato da colisão entre o skate e o rapaz, o sistema é isolado e haverá conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, Q inicial igual a Q final. No início, eu só tinha o rapaz vindo com uma certa velocidade inicial e no final eu tenho ele mais skate indo com o V1, exatamente o V1 que a gente achou da parte de conservação da energia.
Então, eu vou substituir esse V1 aqui. Vai ficar, vou passar o M1 dividindo e vou substituir o V1 aqui. Vai ficar M1 mais M2 sobre M1, raiz de 2GH. Alternativa certa, letra D. É muito comum, né, exercício brincar com essa parte de conservação da quantidade de movimento e também conservação da energia, tá? Dessas duas aqui aliadas, tá? Porque os dois têm essa velocidade em comum, né? E essa velocidade em comum daí linka as duas partes da matéria. Bem, é isso. Dúvida, dúvida? Não? Tranquilo? Beleza. Vamos continuar então. Exercício número 3. Sobre uma pista retilínea, lisa e horizontal, dois móveis A e B de massas, de massas 100 kg e 60 são lançados em sentidos opostos, indo colidir frontalmente. O gráfico horário 1 mostra as posições de A e B que ocupam sobre a pista até colidirem no tempo 4 segundos. O gráfico 2 mostra as posições ocupadas pelo móvel A após a colisão e 5 possíveis percursos para o móvel B. O percurso correto é, bem, para eu saber qual é o percurso do B, eu tenho que descobrir quanto vale a velocidade final do B. Tá? Eu preciso descobrir a velocidade final do B. A do A eu consigo descobrir, porque ó, eu tenho ΔS e eu tenho ΔT do A. Então, a velocidade final do A é fácil, eu preciso ir atrás da velocidade do B, para saber em qual desses pontos aqui ele foi, B1, B2, B3, B4 ou B5. Tá? Então, vamos atrás da velocidade final do B, mas antes vamos pegar as velocidades iniciais do A e do B e a final do A, para daí depois a gente usar a conservação da quantidade de movimento. Bem, pessoal, gráfico fácil, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT, do A vai ser o ΔS do A, que é de 30 a 50, dá 20, dividido pelo tempo, que é 4, isso dá 5 metros por segundo. Do B é uma reta decrescente, velocidade negativa, né? Então, de 90 para 50 dá menos 40, dividido pelo mesmo tempo, dá menos 10 metros por segundo. Essas são as velocidades iniciais do A e do B. O exercício falou que o A vem para cá. Então, a velocidade final do A eu consigo descobrir. É a variação do espaço pelo tempo, ela é negativa, né, porque a reta é decrescente. E vai ficar menos 5 metros, dividido pelo tempo, que é 5, dá menos 1 metro por segundo. Agora, para saber para onde que o B foi, eu preciso descobrir a velocidade dele. Tá? Então, vamos atrás. Opa, deixa eu voltar aqui para quem quiser tirar um print. Espera aí. Então, ó, tirem um print, todo mundo. Beleza, vamos continuar. Aqui eu tenho o carrinho A com 5 metros por segundo, o B com menos 10. Eles vão se encontrar, vão bater. Eu sei que o A vai para trás com menos 1. O B, eu não faço a menor ideia, deixei ele aqui paradinho e vamos ver o que acontece com ele. Tá? Não sei se ele vai para frente, se ele vai para trás. Bem, não vai para frente, ele não vai continuar na mesma direção que ele estava, porque não tinha nenhuma posição do gráfico lá que fazia ele continuar. Ou ele ficava parado ou ia para trás. Né? Mas, enfim, poderia ir para frente se fosse um outro exercício. Conservação da quantidade de movimento na colisão, Q final igual a Q inicial. Final é massa do A, VA final, massa do B, VB final. Inicial, massa do A, VA inicial, massa do B, VB inicial. Aqui eu tenho a massa de todo mundo e os 3 velocidades. Falta só a quarta, que é o VB'. E acabou o exercício. Ó, a massa do A é 100 e o VA' é menos 1. Do B, massa é 60, do A é 100, velocidade inicial do A 5, tá aqui. Massa do B 60, velocidade inicial do B menos 10. Agora é só fazer essa continha, isso aqui dá menos 100, aqui dá 500, menos, aqui dá 500 menos 600. Então dá menos 100 com menos 100,
espaço menos 100 para o outro lado fica positivo, isso dá 0. Então, o VB vale 0. Espera aí, se o B, a velocidade final do B vale 0, significa que ele ficou parado e ele não vai sair do lugar, ou seja, a alternativa certa, letra A. Deixa eu voltar aqui para a questão. Ó, letra A, ele vai no caminho B1, ou seja, ele ficou parado o tempo todo. Tá? Então, ok. Quem quiser tirar um print aqui. Pessoal, sempre que for uma quantidade de movimento, uma conservação da quantidade de movimento unidimensional, vai ser assim, super tranquilo, tá? Não tem como dificultar muito não a quantidade de movimento unidimensional. Quando for bidimensional, daí o negócio complica um pouquinho mais. Vestibular pesado coloca essa parte da matéria uma colisão tridimensional, em que voa a partícula nas 3 dimensões, tá? Que daí é legal, daí é um exercício puxado mesmo. Na verdade, é trabalhoso, não é que seja difícil, não, é só trabalhoso. Bem, vamos lá. Exercício número 4. 2 pescadores, A e B, estão inicialmente parados, dentro de 2 botes em uma lagoa de águas tranquilas. O pescador A e seu bote têm juntos 100 kg. O B e seu bote têm juntos 152 kg. Inicialmente, o pescador A segura em suas mãos um pacote de 8 kg. Em determinado instante, A lança o pacote para B com uma velocidade de módulo 3 metros por segundo. E, como consequência, move-se com seu bote para a esquerda, com uma velocidade de módulo VA. Ao agarrar o pacote B, ao agarrar o pacote, B passa a se mover com seu bote para a direita com uma velocidade de módulo VB. Desprezando a resistência imposta pela água ao movimento dos botes, os valores de VA e VB são, respectivamente, então, quando esse carinha lança a pedra para frente, ele é empurrado para trás. É como se aqui tivesse ocorrido uma colisão. Ó. Só eles. Esquece do B. Então, aqui ocorreu uma colisão, quantidade de movimento. Daí, depois, a gente vai analisar essa colisão aqui, ó. Uma bolinha que está indo para um cara que está parado, e na hora que ele pega, os dois vão juntos para trás com velocidade VB. Então, depois eu tenho essa pseudo-colisão aqui. Tá? Então, eu tenho 2 colisões, 2 quantidades de movimento que se conservam. No primeiro momento, esse carinha lança a bola. Então, Q final igual a Q inicial. No início, eles estavam parados. Tudo estava parado. Então, Q inicial vale 0. E no final, ele lança essa bolinha sai com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade da pedra para a direita, e o A vai com velocidade VA para a esquerda. Então, no final, eu vou ter QA mais o Q da pedra igual a 0, que o inicial vale 0. QA é a massa do A vezes a velocidade VA. E o Q da pedra é a massa da pedra vezes a velocidade da pedra. A massa vale 100 do A, a velocidade do A eu não sei. A massa da pedra é 8 e a velocidade da pedra é 3. 8 vezes 3, tudo isso dividido por 100 dá 0,24 metros por segundo. Então, a gente usou Q inicial igual a Q final, conservação da quantidade de movimento, no lançamento da pedra do carinha A. Agora, a interação entre o pacote, entre essa pedra, e o carinha B. No início, eu tinha uma pedra se movendo com velocidade VP e ele estava parado. No final, eu tenho os dois juntos com velocidade VB. Então, no início, não, desculpa, aqui está no fim. Massa da pedra mais a massa do carinha com barco, vezes a velocidade final. E no início, eu só tinha pedra com movimento com a velocidade da pedra. A massa de todo mundo dá 160, o exercício foi bonzinho, colocou um número fácil, vezes VB, igual a 8 vezes 3,
Então, 24 dividido por 160 dá 0,15 metros por segundo. E isso dá resposta à letra A. O VA vale 0,24, o VB 0,15. Pergunto, gente, dúvida nessa questão? Tranquilo? Como que foi? Se alguém não entendeu, falem, por favor. Sim, essa parte de quantidade de movimento é sempre a mesma coisa. Tirando quando eles jogam ao invés de ser unidimensional, vira bi, que daí deixa um pouquinho mais chato o exercício para resolver, mas no final das contas, ou você vai usar o Q inicial igual ao Q final, ou você vai usar o coeficiente de restituição, né? É VAF e VAP, que a gente vai ser o próximo módulo, tá? O coeficiente de restituição, que daí ajuda para analisar que tipo de colisão foi, se foi elástica, inelástica e tudo mais. Tá? Mas por enquanto, como a gente nem viu isso aqui, vai ser só Q inicial igual a Q final o tempo todo. Tá? No máximo, o máximo é a energia também. A energia no ponto A igual no ponto B, só porque ele está incluindo uma transformação da energia mecânica. Tá? Mas não varia muito, não. Ok, vamos lá. Continuando. Uma granada de massa, 1 kg. Ó, olhem a granada, hein? Cuidado com a granada. Cuidado, não pode mexer na granada aí, hein? Uma granada de massa, 1 kg, é lançada verticalmente para cima e explode ao atingir a sua altura máxima, fragmentando-se em 3 pedaços. Imediatamente após a explosão, o primeiro fragmento, cuja massa é de 0,5 kg, move-se verticalmente para cima, com velocidade de 6 metros por segundo. E o segundo, cuja massa é 0,4 kg, move-se horizontalmente para a direita, com uma velocidade de 10 metros por segundo. O módulo da velocidade do terceiro fragmento, imediatamente após a explosão, é d. Então, pessoal, todo mundo olhando para a granada, eu lancei a granada. Na hora que ela chega no ponto mais alto, né? Quer ver? Ó, quando ela chega na altura máxima significa que a velocidade é 0. O que vai acontecer com a granada? Na altura máxima? Explode. Em 3 pedacinhos. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos fazer a animação de novo. Lancei a granada, ela chega no ponto mais alto e... explode. Vamos analisar cada um desses pedaços. Eu tenho um pedaço com massa de 50, meio quilograma, velocidade de 6 metros por segundo, verticalmente para cima. Eu tenho um outro pedaço de massa 0,4 kg, velocidade de 10 metros por segundo, horizontal para a direita. E eu preciso descobrir quanto vale a velocidade desse carinha aqui. Primeira coisa importante é a quantidade de movimento no início e no fim são iguais, mas no início essa granada estava no ponto mais alto. No ponto mais alto, altura máxima, velocidade é 0, então não tinha quantidade de movimento. No final, eu tenho 3 pedaços, cada um indo numa direção. Então, eu tenho Q1 mais Q2 mais Q3. Isso significa que o Q3, que eu preciso saber a velocidade desse cara aqui, né, que ó, é 0,1 kg, porque o total dava 1 kg. Se aqui é meio, aqui é 0,4, aqui é 0,1. Esse cara aqui, eu preciso descobrir a velocidade dele. Então, o Q3 é o vetor oposto da soma Q1 mais Q2. Então, eu vou olhar para o Q1, vou somar o Q1 com o Q2, e o oposto desse vetor que eu achei é o Q3. Tá? Então, em módulo, né, eu só preciso saber do módulo por causa da velocidade, é
a soma Q1 mais Q2. Então, Q2 está para a direita, Q1 está para cima, e a soma desses dois caras é isso aqui, ó. Q1 mais Q2, né? Regra do paralelograma, Q1 mais Q2. E o Q3, então, vai ser exatamente o oposto à soma Q1 mais Q2. Espera aí, deixa eu voltar. Quem quiser tirar um print aqui, tirem um print. E vamos continuar. Beleza. Q1 é M1V1. Ou seja, meio vezes 6, que dá 3 kg/m por segundo. O Q2 é M2V2, ou seja, 0,4 vezes 10, que dá 4 kg/m por segundo. Bem, pessoal, se o Q1 é 3 e o Q2 é 4, o Q1 mais Q2 é o triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Então, Q1 mais Q2, tudo ao quadrado, é a resultante ao quadrado, é Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, a gente sabe que vai dar 5, né? Porque se um é 3, outro é 4, a hipotenusa vale 5. Então, Q3 vale 5 kg/m por segundo. Para descobrir quanto vale a velocidade dele, é só Q3 é massa do 3 vezes a velocidade do 3. 5 kg/m por segundo é igual a 0,1 kg vezes V3. 5 dividido por 0,1 dá 50 metros por segundo. A alternativa certa, letra E. Então esse é um exercício, é um típico exercício bidimensional da quantidade de movimento. Tá? Poderia ser tridimensional. Tá? Eu já vi um exercício tridimensional, que a ideia era de uma granada mesmo, e ela na hora que se quebrava em 4 pedaços, e uma ia no eixo X, outra no Y, outra no Z, e daí a resultante final, que era aquela que a gente precisava buscar, o exercício ele pedia em vetores unitários, em versores, a escrita da velocidade em versores daquele quarto elemento. Que era só você achar o 1, o 2 e o 3, e aquele outro tinha que ser exatamente oposto ao 1, 2 e 3. Tá? Exatamente oposto, o contrário, é o vetor oposto, que é mais ou menos a ideia do que a gente fez aí. Né? A gente achou o 1 e o 2, e aquele último tinha que ser oposto à soma desses dois vetores. Lá eram 3, a gente somava tudo, e o último tinha que ser o vetor oposto daqueles 3. A base é sempre a mesma, só adiciona mais um elemento aí para fazer conta. Tá bom? Pessoal, tudo bem? Entenderam o exercício 5? Ele acho que é o mais complicado só pelo fato de que é bidimensional. Dúvida, dúvida? Não? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Bem, então é isso, pessoal. Se ninguém tiver dúvida, quem quiser sair fica à vontade.